Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado O Enviado de Deus. O título da primeira semana também é O Enviado de Deus. E o título da segunda-feira, Como Reconhecer um Profeta de Deus. O versículo João 5,30 que diz: Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, Senhor, pois nesse dia nós podemos desfrutar de Tua misericórdia, que todos os dias se renova. Nós somos tão falhos ainda, Senhor, e ainda assim o Senhor tem agido com tanta misericórdia, com tanto amor. Também nós podemos desfrutar de Tua graça que flui para nós como um rio, trazendo-nos Tuas riquezas, trazendo-nos tudo que Tu és. Obrigado, Senhor, por toda a direção que o Senhor tem nos dado, por Tua rica palavra, Tua palavra que cada vez mais tem mudado o nosso interior, tem mudado a nossa vida. Tua palavra que traz a Tua presença e cada vez mais Te conhecemos. E por Te conhecer, cada vez mais Te amamos, Senhor. Nós nos consagramos a Ti, entregamos o nosso corpo, entregamos todo o nosso ser. Não podemos fazer a Tua obra, Senhor. Não somos capacitados, mas cremos na Tua palavra, cremos na Tua direção, que é a Tua palavra que faz a Tua obra. Por isso, Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra, seguindo firmemente aquilo que o Senhor tem nos mostrado, a direção que o Senhor tem nos mostrado, caminhando no Teu caminho, seguindo o Teu exemplo. O exemplo de alguém que não fez a própria obra, mas de alguém que foi fiel na vontade do Pai até o fim. Esse é o nosso exemplo. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. É muito importante, queridos irmãos, que nós cada vez mais entendamos esse princípio que já há algumas semanas o Senhor tem falado. A obra de Deus, ela não é feita por um homem. A palavra de Deus também não é falada por um homem, pela vontade de um homem. É isso, por exemplo, que o apóstolo Pedro nos diz na sua segunda epístola. No capítulo 1, quando ele fala, no final do capítulo 1, quando ele fala da palavra profética, o versículo 20 e 21, depois que ele fala da palavra profética, ele diz: sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Quer dizer, nenhum profeta, ninguém que fala por Deus, e aí talvez você até hoje tenha entendido errado o sentido de profecia, de profeta. Você acha que o profeta é alguém que simplesmente adivinha o futuro. Não, irmãos. O profeta, a característica do profeta é que ele fala a palavra de Deus. Isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, a palavra no Antigo Testamento era algo exterior. O Espírito vinha, tomava como se tomando posse da pessoa, e aí a pessoa recebia a palavra de Deus. Mas a partir do Novo Testamento, isso é algo interior. E quando Hebreus, por exemplo, o começo de Hebreus fala que antes Deus falava pelos profetas, agora Deus fala pelo Filho, ele não exclui esse princípio de profetizar. Tanto é que o próprio Paulo fala isso nas suas epístolas. Mas ele mostra que agora a diferença é que, chegando Cristo, que é a palavra, é a partir de Cristo a palavra que é dada a revelação aos homens. Então, Paulo, por exemplo, o que ele diz? Ele diz que ele recebeu um mistério, a revelação de um mistério de Cristo, e ele transmitiu isso para a igreja. João, quando ele fala sobre o Apocalipse, é a mesma coisa. Então, voltando ao versículo de 2 Pedro 1, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Aqui, veja o princípio agora, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Mas, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quer dizer, há muitas pessoas que vão falar, não, isso aqui é a palavra de Deus, isso é uma profecia. Aí você precisa perceber,
quando a palavra sai da boca do profeta, se é a palavra de Deus, irmãos, ela faz a obra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo antes, ele moveu para que essa palavra, moveu essa pessoa, separou para que essa palavra saísse. Porque é a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Nós temos a palavra de Deus, o Logos, que é a Bíblia, e nós temos a palavra, a direção de Deus, a rema, que o Senhor dá-nos, sempre em cima do que nos revela o Logos. Na verdade, uma revelação da Bíblia. Essa é a palavra profética, esse é o rema, é o que o Senhor tem nos dado hoje para a direção. E isso, irmãos, nós vemos, essa palavra de direção, nós vemos em toda a Bíblia. Você vê isso com Moisés, com o povo de Israel. Você vê quando o povo de Israel perde essa palavra de direção, após a morte de Josué, passam-se algumas gerações, o estrago é visto no livro de Juízes. Ali você vê uma sociedade em crise, uma sociedade que perde a sua referência. E o que mais você ouve, o versículo que mais é falado no livro de Juízes é que cada um fazia o que bem lhe parecia. E sobre isso, Moisés já havia falado ao povo de Israel, em Deuteronômio, capítulo 18, quando ele fez a promessa de que o Senhor levantaria alguém semelhante, um profeta semelhante a ele. E o versículo, em Deuteronômio 18, versículo 18, diz que suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então esse profeta, irmãos, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus segue exatamente esse princípio da profecia, quando em várias vezes ele diz: a palavra que eu estou falando não é a minha palavra, mas é a palavra do Pai que me enviou. Porque o verdadeiro enviado, aquele que em todas as eras, irmãos, o Senhor usa os homens. Isso é um princípio na Bíblia. Então, em todo esse tempo, quando o Senhor levanta alguém, irmãos, não é para que essa pessoa fale a sua própria palavra, mas a palavra que Ele dá. Esse é o princípio da profecia. É o que diz o apóstolo Pedro. Nenhuma profecia da Escritura ou nenhum profeta que é de fato enviado, de fato fala a palavra de Deus. E lembre-se, eu não estou falando de adivinhar o futuro, estou falando de falar a palavra dada por Deus, a palavra de direção, que também vai, é lógico, abrir o futuro para nós. Mas não é um futuro particular. O profeta não vai falar para você assim: olha, cuidado para você não atravessar a rua hoje, porque isso pode acontecer. Ou então, olha, hoje você vai ter um aumento. Olha, você deve se casar com um fulano. Amanhã o Senhor vai mandar uma esposa para você. Não, isso, irmãos, com relação ao que é nosso, particular na nossa vida, irmãos, nós temos a unção que o apóstolo João fala em 1 João 2. Ali, irmãos, ele está mostrando, ninguém precisa ensinar como você, as coisas referentes à sua vida, ao que lhe é particular, porque você tem a unção. Essa unção se move, é o próprio Senhor dentro de você, direcionando a sua vida. Agora, no que tange a direção com relação ao povo de Deus, a igreja, irmãos, aí não é mais uma questão da unção individual. Por quê? Porque aí um fala: não, eu acho que é desse caminho. Aí o outro fala: não, aqui é esse outro. O outro fala: tem que voltar para trás. E o outro fala: tem que ir para frente. Então, por isso, nós temos a palavra profética, irmãos. Aí o Senhor levanta de era em era, de tempos em tempos, aquele que fala as suas palavras, a rema, sempre dentro da revelação bíblica, para nos ajudar a avançar em grupo, conjunto, para a mesma direção, irmãos. Agora, aí entra o aspecto negativo. O homem tem dificuldade, irmãos, para aceitar a palavra de Deus quando ela sai da boca de um homem. E eu falo isso incluindo o Senhor Jesus. Porque hoje é fácil nós dizermos assim: não, eu creio no Senhor, eu creio na palavra de Deus. Mas se você tivesse, há 2000 anos atrás, lá em Israel, na época do Senhor Jesus, mesmo vendo aqueles milagres, talvez você e eu, talvez nós não crêssemos que
O Senhor Jesus, aquele homem, era um enviado de Deus, era o próprio Cristo. Por quê? Porque quando a palavra sai da boca de um homem, todos nós, irmãos, temos dificuldade de aceitar. Nós temos as nossas reservas. Você lembra, a gente falou isso em semanas anteriores. As pessoas olhavam para o Senhor, principalmente as pessoas da cidade do Senhor. Elas olhavam para o Senhor estava fazendo milagres, hein? E aí elas falavam assim, não, peraí, esse aí é filho de Maria, de José, nós conhecemos seus irmãos, suas irmãs. Outros falavam de Nazaré, pode sair alguma coisa boa. Então percebe, irmãos, é o nosso conceito não deixando que nós enxerguemos de fato o enviado de Deus. No caso ali era o Senhor Jesus. E hoje o Senhor Jesus continua falando, irmãos, através da palavra do Logos e através da palavra profética falada por aquele que ele levanta de tempos em tempos, quando lhe apraz. É tudo pela vontade de Deus. Muito bem, vou ler alguns trechos do Alimento Diário, aqui na página 8, começando no segundo parágrafo. E quais são os requisitos para se reconhecer um profeta? No Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus revelou: se eu testifico a respeito de mim mesmo, João 5, 31 e 32. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Portanto, o primeiro requisito é que um profeta enviado por Deus não pode testificar de si mesmo. Acreditem em mim, eu sou um enviado de Deus. Se assim fosse, qualquer um poderia proclamar-se profeta, e muitos falsos profetas apareceriam dizendo: eu sou profeta de Deus, porque sou eloquente, carismático, tenho vasto conhecimento bíblico e conto com o respeito do povo. Nenhum homem por si só pode declarar-se um profeta ou um enviado de Deus. O segundo requisito é que outro dá testemunho do profeta. Mas quem é esse outro? A resposta está no versículo seguinte, versículo 33. Mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. João deu testemunho de Cristo. Ele afirmou que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus quando o batizou e viu o Espírito descer como uma pomba sobre ele. E em outro evangelho, lemos que os céus se abriram e eles ouviram uma voz dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. João deu testemunho da verdade ao declarar que Jesus era o Cristo. Jesus, contudo, disse: eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Jesus tinha um testemunho maior que o de João Batista, porque um poderia compactuar com o outro para afirmarem a mesma coisa. João Batista veio, trouxe luz e realmente proporcionou um pouco de alegria ao povo e de fato deu testemunho de que Jesus era o Filho de Deus. Mas para eliminar qualquer risco de engano, Jesus rejeitou o testemunho de João e mostrou um testemunho superior, qual seja: porque as obras que o Pai me confiou, estou lendo o versículo 36, as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O próprio Pai deu testemunho do Filho ao confiar-lhe suas obras, que foram realizadas por meio da palavra. Louvado seja Deus. Então você ouve a palavra e você percebe o que a palavra vai fazendo. Porque a palavra, ela vai, irmãos, fazendo a obra de Deus. Então o que fala o enviado, ele é um canal. Agora, onde está o nosso erro, onde nós podemos cair? Em olhar para a figura humana, como eles olhavam para o Senhor Jesus, e não perceber pelas obras que o Senhor Jesus fazia, pelo resultado da palavra do Senhor, porque praticamente todas as obras que o Senhor fez, todos os milagres, foi usando a palavra. Então, irmãos, qual é o erro, onde nós podemos cair? Em olhar para o que é físico, porque é visível, ficar baseado nos nossos conceitos, e aí, irmãos, deixar a palavra de Deus escapar da nossa vida. Então todos nós, irmãos, temos hoje essa escolha a fazer. Se você tem dúvida, olhe o que a palavra está fazendo. Veja os princípios que a Bíblia nos dá. E também o que a Bíblia fala que não é para ser feito, para não ser enganado. E ore ao Senhor. Com toda certeza, o Senhor vai mostrar o seu caminho para você, como tem mostrado para cada um de nós.
Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.